Olá, eu sou a Aldine Mara e esse é o Ficha Técnica, uma série de entrevistas do Culturadoria com os profissionais que atuam na produção de videoclipes aqui em BH. No episódio de hoje, a gente conversa com a coreógrafa e professora de dança contemporânea, Gabriela Chiaretti. Fama, às vezes não dá dinheiro, dinheiro compra até fama. Oi, Gabriela, muito obrigada por topar participar aqui dessa conversa no Culturadoria. Prazer te receber. Prazer, Aldine. Obrigada pelo convite. Bom demais. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Quem que é a Gabriela? Então, eu comecei a dançar quando eu tinha 4 anos. E a minha mãe sempre estimulou muito essa parte artística, sabe? E me colocou muito novinha na escola do Grupo Corpo, chamada Corpo Escola de Dança. Eu manifestei esse interesse em seguir essa carreira profissionalmente. Comecei a fazer muitas aulas de dança, de segunda até sexta-feira, fazer aula de forró no final de semana. Então, eu fui muito nova, com 15 anos eu dei aula de forró, fiz aula de dança de salão, balé clássico, dança contemporânea, fazia circo também. Só que quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu virei o meu joelho. Eu tive um acidente. Minha patela direita foi parar na parte de trás, assim, da perna. E impediu que eu seguisse essa carreira profissional, né? Porque a parte atlética, né? Exige muito do corpo físico, né? Eu me vi impedida de ser bailarina, assim, de seguir essa carreira realmente. Então, meus pais acabaram também estimulando que eu fizesse faculdade, né? Seguir carreira também artística no nosso país é algo sempre muito complexo, né? Pouco estimulado. Então, eu acabei fazendo psicologia na PUC, só que eu entrei em meio de 2010, em 2011 o Corpo Escola me convidou para dar aula de dança lá. Então, eu acabei fazendo psicologia paralelamente com as aulas que eu dava aula, né, lá no Corpo. E me apaixonei, me vi, né, numa carreira possível, né, num lugar possível de seguir com um bem-estar físico, um lugar onde eu me via muito criativamente assim instigada, né, assim, muito disponível, muito jovem, com muita energia, e sou apaixonada pela profissão. E assim, sempre percebi que eu sempre fui muito criativa, né, para fazer coreografias. As minhas coreografias, elas eram muito elogiadas, assim, tinha um toque especial, assim, para isso. Resolvi sair um pouquinho lá da escola, né, e aí eu criei um balé, que é o Ávida, em 2019, com a trilha sonora do Di Souza, que foi um balé que eu fiz para o Corpo Cidadão, que é o projeto social do Grupo Corpo, né? Eu tive essa abertura lá e foi daí que começou, assim, eu acho que foi abrindo, assim, umas luzinhas na minha cabeça de falar, gente, olha, tem outros ambientes que eu posso contribuir, posso coreografar, posso participar, né? E tô aí, explorando novos espaços. E um desses novos espaços é a produção de videoclipes, né? Coreografias para videoclipes. E aí eu queria que você explicasse qual que é o papel do coreógrafo quando a gente fala de videoclipe, porque eu imagino que não é só fazer passinhos de dança, né? Que não é só bolar os passinhos da dança. Ainda que o TikTok agradeça, né? Assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o papel do coreógrafo, né? Quando chega um videoclipe para você, assim, o que ele faz? Eu tenho um perfil, assim, quando eu sou convidada para participar de um trabalho, normalmente esse trabalho ele já tem uma ideia, né? Normalmente vem do músico ou do produtor, né, desse músico, ou dos dois. Então tem uma concepção, né, do CD ou a música ou o álbum ou a canção, ela gira em torno de uma ideia, né? E essa é a ideia que rege toda a parte de criação do clipe.
E o clipe, eu também tinha pouquíssima experiência na área, agora eu estou indo para o meu 4º clipe já, até fiz esse final de semana um. E todos têm isso em comum, assim, porque são vários artistas com várias expertises diferentes, né? Então tem o coreógrafo, que muito mais do que fazer passos de dança, né, e ensinar esses passos de dança, tem a preparação corporal, que eu acho que faz muita diferença, né? Como se posicionar, né? O que ele quer passar, se tem uma ideia, se tem um tônus muscular que vai dizer de algo que ele quer narrar ali, né, no clipe. Tem o diretor de arte, né? Tem o pessoal da câmera, tem o pessoal da pré-produção, tem o pessoal da produção, tem a equipe da iluminação. Então, assim, são muitos profissionais. E o que é bonito é ver a harmonia dessas diversas expertises funcionando em prol de uma ideia, né? Em comum, assim. E aí tem o perfil do músico, né? Que varia muito, assim. Alguns vêm com uma ideia muito específica, tipo, eu quero isso e é para isso que você vai desenvolver essa ideia, é para essa parte do clipe. Tem outros que são mais abertos, que falam, não, Gabi, vamos experimentar, eu quero sua sugestão, vamos criar juntos. O de Souza, o clipe Consigo, né? Foi uma criação de nós dois. Ele me deu a ideia, me explicou, né, mais ou menos a ideia da música, da canção dele, e eu vim com a ideia do banco, de ser meio que 2 namoradinhos ali, porque a música fala, né, sobre isso, assim. E depois eu dei a ideia da escada e ele amou a escada e os casais se encontrando ali naquela escada. Então foi muito uma construção de nós dois. Durante os ensaios eu ia propondo algumas movimentações, vendo que essas movimentações ficavam, né, confortáveis no corpo dele, que isso é muito importante, né? Porque a gente não está trabalhando com bailarino, a gente está trabalhando com músico, né? A maioria das vezes, e que não tem tanta desenvoltura no sentido igual um bailarino teria, por exemplo, né? Então tem algumas limitações, mas eu vejo como muitas possibilidades, assim. Eu acho que a dança contemporânea, ela me dá esse olhar para o corpo, que é um corpo que dança tomando um café, né? Pegando um talher, colocando uma mesa. Então, eu consigo ter esse olhar, talvez, mais sensível para entender que a coreografia, ela transcende essa coisa estética do corpo bailarino, clássico, né, como mega abertura, e não, né, são vários corpos possíveis, né. Então, com o de Souza foi uma composição muito junta, assim, foi nós dois ali, durante os ensaios, os encontros, que a gente ia pesquisando juntos, e saiu o clipe, né. O Fama, como já eram, que é o do Rosa Neon, né, que eram os 3 músicos, né, que é a Marina, o Tofani e o Luiz Gabriel, o LG, e eles já vieram com essa ideia de que a música, ela falava muito disso, deles serem vendidos para a fama, né? Então é a fama meio que moldando eles, né? Então eu faço isso no clipe. Eu propus, né, como se fosse um manequim. Quando você está moldando um manequim, você fica consertando o manequim para o manequim funcionar, né? Ou uma boneca, um boneco. Eu propus isso para eles e ficou super legal, assim. Só que eu vim com a ideia, mais uma vez, eles amaram a ideia. E aí eu falei, gente, mas então olha só, vão ficar 2, ficava 2 aqui, um no meio, né? E como que vocês moldariam essa pessoa? A gente pode pegar o braço e pôr aqui. Eu posso pegar a cabeça e virar e pôr aqui. E eles que foram fazendo isso, porque eu acho que o importante é que o músico fique confortável no seu próprio clipe, né? Para que não fique completamente um corpo externo que está propondo uma movimentação que é muito fora do que eles estão acostumados, né? E o carteado da mesa, eles tinham essa ideia de uma cenografia, eu acho que partiu até da ideia de cenografia mesmo, que era uma mesa que eles estariam fazendo como se fosse um carteado.
E tinha essa coisa do TikTok. Eles falaram também, Gabi, seria legal uma coreografia que a gente conseguisse, talvez, explorar na hora da divulgação, de convidar os nossos fãs e os nossos amigos para reproduzir essa dança. E eu admiro o TikTok, assim, muito agora em pandemia. Eu acho que fez as pessoas saírem, né, criarem coisas, criarem composições, eu só me, assim, frustro um pouco, porque eu acho que é uma coisa muito egóica, assim, de vender a imagem e tudo, mas eu vejo uma beleza por trás disso, sabe? E aí eu vim com essa ideia da mão, que ficava se repetindo, fazendo isso. Você falou que eu sou vendida, mas não quer comprar. Fala isso escondida atrás do celular. O sol tá rachando e vocês conversando demais. O sol tá rachando e vocês conversando demais. Como que é isso, né? Hoje, pensar uma coreografia para um trabalho de videoclipe, que é algo visual, mas pensando também aonde isso vai ser reproduzido. Como que é pensar essa coreografia? Porque eu imagino que antigamente a gente colocava videoclipe na televisão e era isso, né? Se as pessoas viam na televisão. Hoje a gente vê em diversas plataformas. A gente vê horizontal, a gente vê vertical, a gente vai ver... Como que você... Na hora que você vai pensar uma coreografia hoje, você também pensa nisso ou não? Completamente. Coreografia para palco é uma coisa, né? Coreografia para clipe, para vídeo é outra. Completamente diferente. Para palco, pensa, o palco ele é grande, né? A visibilidade da plateia é ampla, né? Você brinca com os corpos, nessa composição, eu digo até arquitetônica, né? Minha referência não podia deixar de ser o Rodrigo Pederneiras, né? Que faz isso como um maestro, né? Os corpos viram instrumentos musicais em movimento, né? Então ele faz várias composições, às vezes é a mesma sequência, só que a sequência ela é repetida por bailarinos de costas, de frente, mudando de lado para o outro, de frente para trás, de um lado para o outro, diagonal. Então, assim, é isso que eu aprendi observando mesmo e vendo, digo, muito lá no meu dia a dia, né, no Corpo Escola. E para a câmera, eu vejo que já é uma outra ideia. A câmera ela pode ser filmada de cima, que dá esse visual, por exemplo, da cena da mesa, coisa que se fosse palco seria só visto de frente. Então, na hora da criação, com certeza, a primeira coisa que eu pergunto é aonde que isso vai ser filmado, né? Qual que é o espaço que nós temos? Vai ser numa casa? Vai ser num lugar que a parede é minúscula? Vai ser um lugar que é amplo? Vai ser um lugar... O que tem de objeto em cena? Eu também gosto de usar um pouco os objetos, assim, né? Os itens que tem na cena, para não ficar uma coisa completamente à parte, né? Desligada da dança, né? Do corpo. Então, sim, é um dos elementos principais para começar a criação, sem dúvida. E você falou um pouquinho do Fama, que é e aí fica a dica para as pessoas, quem não viu, ver esse videoclipe também, que é um videoclipe muito bacana. E queria que você falasse, você já falou um pouquinho do processo de produção, que foi junto com os meninos, né? Tipo, olha, como é que é essa questão da Fama? Mas eu fico pensando quanto tempo que dura, por exemplo, para você pensar um trabalho como esse, né? Porque é muito ensaio, assim, foi tudo muito milimetricamente pensado, né? Assim, como é que foi o processo do Fama? Eu acho engraçadíssimo, porque às vezes o de Souza não, porque o de Souza já dançou, então ele tinha a ideia de que ele precisava de um tempo de ensaio, né? Eu acho engraçado porque tanto o pessoal do Rosa Neon quanto o Renato Enoch, que foi o último clipe que eu fiz, já dando spoiler, né? Que vai sair um clipe desse músico aí em breve. Muito bom, vamos ficar de olho. E eles me procuraram e falaram, Gabi, sei lá, a gente encontra um dia antes e faz um ensaio nesse dia e no dia seguinte a gente grava. Aí eu falei assim, não é assim que funciona. Tem tempo tem que aprender, tem que repetir, né? Até aquilo entrar no corpo. Como eu sou uma pessoa, acho que sensível nesse sentido, muito pela minha história de vida, né? Por entender
que muitas vezes o corpo ele tem essas limitações e que tá tudo bem, porque a gente tem muitas possibilidades, né? Hoje eu acho que o mundo tá muito diverso. Então, é lindo isso, é acolhedor, né? Você fala, nossa, ainda bem que eu consegui continuar com a minha carreira mesmo com o joelho, né, comprometido. Então, eu tento trazer muito esse olhar para os corpos cotidianos, para os corpos possíveis, para os corpos reais, né? Então, eu não proponho uma movimentação completamente absurda, né, que eles sofreriam para executar, né? Eu acho que eu boto uma lupa naquilo e falo, olha, isso ficou muito legal, vamos ampliar isso, vamos trazer um olhar para isso, vamos trazer uma intenção para isso. Então, por exemplo, o do Rosa Neon a gente ensaiou, acho que foram 4 dias de ensaio, acho que umas 4 horas em cada dia. Foi até no carnaval, foi uma loucura, eles me mandaram mensagem. Ainda 4, eu ainda achei, gente, eu demorar 1 mês, 1 ano. Não. Como é uma coisa mais pontual e outra. Se fosse uma coisa de uma coreografia de palco, com certeza, 2 meses, 3 meses, porque daí, o que acontece? Um espetáculo de palco, ele não tem interrupção, né? Então, ele começa e a coreografia, ela vai continuando. Então, se o bailarino caiu em cena, ele tem que dar um jeito de levantar e de seguir, porque a plateia está assistindo, não tem cortes, igual a câmera. A câmera, por ter essa possibilidade, né, de errou, cortou, eu posso ficar falando. Eu tenho muito essa mania de marcar, às vezes, o ritmo. Eu conto 5, 6, 7, nos vídeos de equipe, né, lá do making off, só dá minha voz, assim, que eu fico berrando lá atrás, e cabeça, e braço, e vídeo, olha para baixo, olha para cima, e por causa disso, né, porque daí depois vai colocar a música em cima, então não vai sair minha voz, né. Então, como é para a câmera, pode ser menos dias. Lógico que quanto mais, melhor, né. O Renato, até a gente teve esse feeling que eu falei com ele assim, Renato, vamos ensaiar 4 dias, mas vamos ter um ensaio geral lá no lugar. Vamos ver o lugar, experimentar o lugar, porque às vezes o sapato agarra, sei lá, né? A roupa não dá certo, aí atrasa a gravação, aí tem o horário do estúdio, né? De locação do estúdio. Então, tudo que a gente consegue antecipar antes, melhor, né? Assim a gente fica mais tranquilo. Então, como é para câmera, a gente consegue gravar várias vezes, o pessoal da edição consegue pegar uma coisa ficou boa numa filmagem, a outra ficou boa numa outra e colocar junto, né? Quanto mais ensaiado, melhor, porque a gente dá menos trabalho para o pessoal da edição, né? Que daí fica uma coisa mais seguida, né? Não precisa de falar, eu acertei a cabeça nessa, mas o meu pé ficou melhor na outra. Então, é possível fazer esse quebra-cabeça, né? E o que eu não sei, quero aprender, se for com você. E aí, falando de um outro clipe também que a gente já falou aqui, que é maravilhoso, do De Souza, Eu Consigo. Ele foi um clipe que faz parte de um videoálbum, né? Que o De Souza fez do Bloco da Saudade. Foi um lançamento feito esse ano, né? Assim, e ele fez vídeos musicais para cada música do álbum, né? E Consigo é uma delas. E aí, como é que foi pensar nessa coreografia partindo dessa ideia de que faz parte de um conjunto de vídeos, né? Porque os vídeos conversam entre si. Você pensou nisso? Olha, tem que conversar, não tem que conversar? Eu também queria que você contasse um pouquinho desse processo de Consigo. Querida, eu acho que isso já foi mais obra do maestro De Souza. O De Souza, ele é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço na minha vida. Eu não sabia ou se sabia que ia ser um pequeno algo, mas eu não sabia desse olhar, talvez, atento dele, de que uma teria que dialogar com a outra, principalmente vídeo. Por ser um álbum, né? As canções, sim, o Bloco da Saudade, né? Diz de uma composição em quarentena dele. Então, eu tinha essa ideia de que o álbum conversava, sim, entre si, as canções. Mas o clipe,
Não necessariamente. Talvez, assim, agora pensando, né, todos os videoclipes foram gravados na pandemia. Mas acho que foi uma boa coincidência, assim. Eu não sei se durante o processo criativo eu me atentei para isso, assim, te confesso. Acho que foi um trabalho mais pontual. Tô aqui pro que der e vier contigo. Como que você vê o corpo em ação no videoclipe na hora de transformar uma música em imagem, né? Como que você vê a dança, a coreografia nesse papel, né, dentro do videoclipe, assim, né? Como é que você vê essa expressão corporal, a dança, enfim? Eu acho que para mim é impossível não associar, né, um ao outro, assim. Eu acho que nós brasileiros, isso vem muito da nossa cultura, né? Nós somos seres dançantes, né? Desde novos a gente escuta muita música, vai muito em samba, né? A nossa cultura ela é muito rica, né? Vê a dança popular brasileira para você ver, né? Tem frevo, tem forró, tem, nossa, um milhão de danças, né? E tantas as possibilidades que eu acho que o brasileiro ele já carrega esses códigos corporais. O coco, né? Então são danças regionais que falam, inclusive, dessas posições geográficas, né? De cada estado, né? Minha mãe fala que eu saí do útero dela dançando. Assim. Eu tenho isso, né? Assim, eu não consigo não associar a música ao movimento. Eu até me faço essa pergunta, né? Se não existisse a música, eu ia dançar? Ótima pergunta, boa pergunta. Porque eu acho que nós, brasileiros, a gente associa muito a dança à música, né? Então, quando toca um ritmo, samba, você vai sambar. Quando toca o funk, você vai fazer os passinhos, né? Quando toca um forró, você vai fazer o para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, a gente associa muito um ritmo a um movimento. Mas eu acho que é até legal nessas pesquisas da dança contemporânea que a gente tenta dançar sem a música, com o som do corpo, a respiração, né? Com o som da batida que você faz quando você se toca, ou quando você toca o chão, né? Ou quando você corta o ar, tem um barulho, né? Tem uma... Então, eu acho que mas isso eu acho que é muito pela minha trajetória, né? Por estar imersa nesse ambiente, acaba que a gente vai tentando sair fora da caixinha, né? Então, não é porque tá tocando forró que eu vou dançar forró, não é porque tá tocando um funk que eu vou dançar, fazer passinho. Então, eu posso explorar outras coisas. Por que não dançar um funk num MPB? Sei lá, né? Então, assim... explorar outras alternativas, assim. E no videoclipe é isso, assim, talvez colocar uma lupa em algo que já existia, né? Porque a fala, ela diz de algo que o músico, ou alguma sensação, ou algo que o músico pensou, ou refletiu sobre a sociedade, ou vivenciou, né? Então, aquilo tá ali. Então, eu acho que o meu trabalho é pôr uma lupa naquilo e falar, olha, o que você fala, né? Você já fala, então vamos fazer, vamos partir para essa escuta, né? Para essa pesquisa do movimento. Que eu acho que é algo que já está lá. Assim. E aí, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho dos bastidores, assim. Você até citou nesse último clipe que você fez a coreografia agora, de falar, vamos fazer um ensaio geral, porque vai que a sola do sapato sai, assim. E aí, já aconteceu isso? Eu queria que você falasse um pouquinho de bastidor, alguma história engraçada, porque eu imagino que é muita coisa para ver, a roupa que tem que dar certo na hora de dançar, é a luz, enfim. Eu acho engraçado, assim, que eu estava até conversando com o meu amigo, o Vini, que atuou no clipe junto comigo, porque eu fiz a coreografia e eu dancei também. E aí tinha um outro bailarino, que é o Vini Bicalho, que dançou junto comigo nesse clipe do Renato Enoch. E a gente estava refletindo, nós dois, porque eles marcaram o horário de chegar
né? Que era meio-dia que a gente tinha que chegar para poder fazer a maquiagem, fazer o aquecimento e começar a gravar 1h. A gente começou a gravar, era 3h30 e tinha que sair 8h do lugar. Então, assim, a primeira cena, que foi a que mais demorou, a gente terminou, era quase 5 e pouco. Então, deixou 3 horas para as outras 1000 cenas que tinha, assim. E o Renato fez um videoclipe que tinha muitas cenas, assim. E, aliás, maravilhoso, viu? Fica aí a dica quando sair. Acho que demora uns mesezinhos ainda, mas vai valer a pena. E a correria para fazer todo o resto. Não só a correria, como eu e o Vini, a gente ficou incomodado, assim, com essa coisa do atraso, porque bailarino, ainda mais quando você segue, mesmo uma carreira que eu não fui para companhias de dança, né, de fato, mas, assim, até em escolas, você vê, até espetáculos amadores, né, exige um rigor com o horário, um rigor com a preparação do corpo, um rigor com estar pronto no horário, tá batendo sinal, entrou em cena. Então, assim, isso é algo que, inclusive, para a disciplina das aulas de dança, isso é muito cobrado, né? Do bailarino ser pontual, do bailarino estar presente, do bailarino ensaiar, do bailarino se dedicar, do bailarino... Então, tem esse rigor, né? Ele está introjetado já faz muitos anos, né? Isso hoje em dia já está mais flexível, obviamente, né? Mas, assim, exige isso, assim. E tendo contato com coreografia, com clipe, né? A gente vê que, nossa, aí já varia demais da conta, assim. Tem vários empecilhos no caminho. É a câmera que tem que trocar a lente, é a luz que tem que afinar, e a luz saiu do foco, aí tem que botar outra luz. Então, são vários outros elementos, né, que interferem, talvez, nesse rigor da pontualidade, ela já fica mais flexível, né? Assim. Você falou que foi a bailarina, a coreógrafa e a bailarina. Como que é a diferença quando você é a bailarina também de algo que você participou desse processo de criação e quando você não é? Trazendo para o videoclipe. O Renato até me fez essa pergunta, ele falou assim, Gabi, para você dançar seria muito difícil, assim? Difícil não é, porque como eu que criei, né? Eu que estou fazendo, eu que estou ensaiando, eu que coloquei a contagem, eu que, né? Eu já sei, a hora que eu for fazer, eu vou saber fazer, né? E vem algo de um movimento que partiu do meu corpo, né? A maioria das vezes, então já é algo muito familiar para mim. Mas eu sinto que dispersa um pouco, assim, porque eu, de fora, talvez eu atentaria mais para o conjunto, né? Assim, tinha até momentos do ensaio e da gravação que eu saía de cena e pedia para assistir o que foi gravado, para eu ver o Renato, para eu ver o Vini, ver como ficou nós três, né? Que eu, de fora, talvez já estaria ali fazendo essa avaliação, né? Então, quando você está em cena, aí é uma outra disposição, né? Você está preocupado com você também, com o seu olhar, tô certo, tô no ritmo, né? E não com a parte de dirigir, de coordenar, né? Então, acaba que vira um trabalho duplo, né? Exige muito mais de mim, porque daí eu tenho que focar em ter duas atenções diferentes, e eu faço questão de entregar as duas da melhor forma que eu consigo sempre, né? Você falou que já foi para o seu quarto videoclipe, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê essa produção de videoclipes em BH hoje. Querida, eu tô tão feliz com o avanço da cena cultural em Belo Horizonte, assim, e de acompanhar isso de uma forma, eu acho que muito única, assim, da minha geração, sabe? Há pouco tempo atrás, quando eu era adolescente, isso não era tão efervescente igual é agora, né? A gente está vendo bandas, músicos, artistas locais, produtores
né, culturais, locais. Minha mãe também fazia artesanato até pouco tempo, então, assim, eu tenho uma visão, às vezes, até do produtor local, né, de quem faz a roupa. Eu tenho uma amiga que tem uma marca de roupa, então minha mãe fazia bijuteria, eu tenho a visão do bailarino, do músico, Então, assim, eu tô vendo Belo Horizonte virar uma grande potência, assim, e a gente se fortalecendo e reconhecendo e entendendo essa necessidade de Belo Horizonte ganhar esse foco, né? Ganhar esse espaço, assim, que hoje está muito ainda localizado em Rio e São Paulo, né? Então, ver Belo Horizonte ganhando esse espaço e de uma forma que eu admiro muito, porque são músicos talentosíssimos, produtores talentosíssimos, bailarinos, coreógrafos, designers, né? Então, assim, ver isso acontecer e com pessoas muito próximas a mim, né? Que é a minha bolha, a gente fala, né? A minha bolha, eu fico muito orgulhosa. Assim, existem muitos desafios aí pela frente, né? Ainda mais agora, nessa fase atual em que estamos vivendo, né? Pandemia, desgoverno, falta de incentivo, né? A cultura em vários sentidos. Estamos aí nessa luta pela sobrevivência como nunca, né? Mas eu acho que é isso que vai fortalecer a gente para a gente colher frutos daqui a alguns anos. Eu encaro de forma positiva. Ótimo, Gabriela. E antes da gente terminar, eu queria que você deixasse a indicação de um clipe para a gente. Pode ser algum que você já participou, ou algum que você goste. Enfim, queria que você deixasse aí para a gente também ver nessa pandemia que está salvando muito. Ixi, são vários, são muitos. Dá preferência, obviamente, a Belo Horizonte sempre, porque tem muitos artistas muito talentosos aí emergindo, mas consigo falar nomes, né, assim, de pessoas que eu acompanho na área da música, de Souza, Lamparina e a Primavera, que é uma banda que eu admiro demais. O Renato Enoch é um clipe que vai lançar daqui a algum tempo, que foi, né, coreografia minha e participação minha também como bailarina. Tem as produtoras com quem eu trabalhei, né, que é a Limão Capeta, que são grandes, queridos, talentosíssimos também. Direção de arte da Lorena Marucci, que é incrível. Pessoal da coreografia, tem a Cássia Abranches, que é uma coreógrafa que eu admiro muito, que foi bailarina do Grupo Corpo, que hoje em dia está aí também na linha de frente, inclusive coreografou o clipe da Anitta, o Girl from Rio, daqui de Belo Horizonte, está aí também no corre. Então são várias pessoas que estão aí nesse multidão aí, né, nesse mutirão de força e de resistência, né? Ótimo, já dá para a gente fazer uma playlist aí, que digitar o nome de todos, fazer uma playlist maravilhosa para a gente ver o videoclipe desses artistas que realmente têm feito a cena de Belo Horizonte, junto com vocês, né? Junto com a ficha técnica, fazendo Belo Horizonte, mais uma vez, sendo uma referência em mais um aspecto, que é a produção de videoclipes. Gabriela, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada a você, querida. Um prazer, estou me sentindo chique, famosa aqui, entrevistada. Espero ter correspondido às expectativas. Não, foi incrível, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por participar aqui da Curadoria. Igualmente, querida, obrigada, um prazerão.